Voltamos ao Horizonte Debate, mas antes gostaria de agradecer o apoio de todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. É através da sua colaboração que levamos toda a programação da TV Horizonte à sua casa. Hoje discutimos o projeto de lei que trata da terceirização dos serviços dos trabalhadores. Marcela, fiquem, pessoal. Fiquem, pessoal. Na verdade, a gente tem que entender até essa questão do surgimento, porque a terceirização ela tem origem no sistema toyotista de produção, Sim. Que tem por objetivo o enxugamento do custo empresarial. Então, Só para a gente tirando as lembrar, né, Marcela, assim, exceções... para algumas pessoas, o fordismo vem fragmentar. Então, o sujeito ele só aperta, né? O toyotismo ele vai falar de a roda tem que chegar a 12,42 e eu elimino o custo e... O menor custo possível, Sim. se for necessário, né, para o sistema toyotista de produção. Eu não fabricar a sola do sapato e eu comprar já a sola pronta, se isso for mais barato, então vamos comprar a sola pronta e eu só colo, tá? Essa que era o objetivo desse sistema. Então, a terceirização ela surge a partir daí, né? Com essa intenção de, enxugando os custos, eu aumento a minha margem de lucro. Então, não tem como realmente a gente imaginar, né, uma identidade do trabalhador terceirizado com aquele tomador de mão de obra, porque a terceirização ela envolve, na verdade, uma relação jurídica triangular. Porque eu terceirizado, trabalho para uma pessoa ou para uma empresa que não é minha empregadora. Porque a minha empregadora, na verdade, ela só me fornece como mão de obra. Então, eu chego em um ambiente de trabalho onde eu não me reconheço como trabalhador daquele empreendimento, né? Eu sou um terceiro, eu sou um estranho no ninho. Então, por isso que é um processo impessoal. É claro que aqui a gente trouxe duas visões e assim, eu gostaria apenas de ressaltar que no caso dos serviços, né, de limpeza e conservação, são atividades extremamente periféricas. Então, porque você pode imaginar um condomínio sem porteiro, um condomínio sem o faxineiro, por mais que você fale assim, vai ter uma questão de segurança, o condomínio vai ficar mais sujo, mas o condomínio, ele, independente se ele é residencial ou comercial, ele não deixa de existir em razão desses trabalhadores. Mas você não imagina, por exemplo, uma empresa de fornecimento de energia elétrica sem um eletricista. Sim. Então, como que ela vai fornecer energia se ela não tem aquele trabalhador para fazer a ligação daqueles cabos, por exemplo? Marcelo, eu vou fazer agora o advogado do diabo míope, Marcos. Vamos lá. Uma pergunta que seria para o Jair, eu vou fazer para você. É pensar, por exemplo, que a crise, ela movimenta um momento de questionar a lei, os ganhos, os direitos do trabalho conquistados, Marcelo, como um direito da sociedade, como ganhos da sociedade. A crise, ela vem para poder dizer isso, como a gente viu, por exemplo, na flexibilização da hora de trabalho, férias coletivas nas empresas, nas montadoras de automóveis, quando a gente viu na redução de 25% das vendas de carros. A crise, ela não aumenta essa discussão de questionarmos os ganhos trabalhistas em nome do ganho do capital. Mas é uma questão de competitividade. Como é que a empresa vai sobreviver se ela não se ajustar à crise? Mas e os ganhos do direito do trabalho ao longo do tempo? Sim, mas o que eu estou dizendo, aí entra o processo da terceirização. Veja bem, se eu tenho um empregado permanente e ocorre uma crise, como é que a empresa vai sobreviver? Ela não tem receita. Ela não tem receita e tem a obrigação de cumprir as obrigações que ela tem com o empregado. A tendência da terceirização, no meu modo de ver, é uma ferramenta universal que está se irradiando para todo mundo, é irreversível. Você não volta. Por quê? Porque você tem essa flexibilidade de reduzir ou aumentar o tamanho da empresa na medida em que há uma dificuldade no mercado.
Eu vou continuar com a pergunta do advogado do diabo míope. Vai lá. Falar de terceirização e condenarmos a terceirização é colocar muito trabalhador na sarjeta da rua e do desemprego? Como eu disse aqui, a terceirização ela não gera emprego, ela substitui os empregos, né? O que tem se falado aqui é que o trabalhador virou uma mercadoria. Você tem uma mercadoria que, de repente, no mercado você coloca, você tira, você leva ele para cá e para lá, você especializa ele numa coisa ou na outra ou em nada. Ou em nada. E o consumidor tem sentido os efeitos disso. No Brasil, Jair, nunca se viu tanto recal de veículos como nós estamos vendo agora. Tudo porque está tudo terceirizado. Aquele trabalhador não sabe nem o que ele está fazendo ali naquela peça do veículo. Ele não se sente parte do processo. É como você disse, o terceirizado ele vira um traz problema até psicológico para o trabalhador. Ele vira dentro da empresa algo totalmente diferenciado. O terceirizado dentro da empresa, do porte, por exemplo, da CEMIG, o pessoal da faxina, os vigilantes, o local de almoço é diferenciado. O local do vestiário deles é diferenciado. O projeto de lei, ele repara isso. Não, em parte. Em parte. Na verdade... É totalmente diferenciado. Então, assim, os direitos... Aí você cria um conflito. Porque os direitos conquistados por uma categoria organizada, por exemplo, onde o capital está tendo seu lucro e muito lucro, né? A energia dá muito lucro, por exemplo, eu estou dando aqui, Petrobras, banco dá muito lucro. A montadora de carro continua dando lucro. Montadora de carro continua dando muito lucro. Então, o que eles querem é aumentar essa margem de lucro. E a terceirização aberta da forma que eles estão propondo é uma coisa irresponsável, porque o empresário brasileiro não está preparado para isso. Na verdade, ele não está preparado para esse tipo de coisa. O projeto de lei, né, que está em tramitação, quando a gente fala numa questão de isonomia, eu falei assim, em parte, é porque, na verdade, o projeto de lei ele não garante os mesmos direitos trabalhistas do terceirizado com o efetivo. O que ele fala, né, são alguns direitos específicos. Por exemplo, se aquela empresa fornece serviço de saúde, isso deveria ser dado também para o terceirizado. Mas, por exemplo, não fala em salário equitativo. Não fala em isonomia quando a gente pensa em categoria sindical. Porque, nós sabemos, né, que essa terceirização acaba esfacelando o movimento sindical. Porque o terceirizado ele não tem acesso àquelas conquistas que foram realizadas pelo sindicato daquela categoria que ele não faz parte. Agora, o que vocês pensam da questão do trabalho? Marcelo, me ajuda nessa. Nesse novo governo Temer, onde duas questões impactaram muito a sociedade. A sociedade, o Jair no início do programa parece que está testando, né? Você havia colocado isso, que foi com relação a uma jornada de trabalho de 12 horas. Estamos voltando à Inglaterra da Revolução Industrial, ou a própria questão da terceirização. Marcos, o que você acha disso? Assim? É um governo que caminha para um Estado menor? Então, o governo anterior, do governo Lula e do governo Dilma, ele inchou demais, ele protegeu demais, nós não queremos isso agora, então vem o governo Temer para diminuir o tamanho desse Estado, pode contratar com 12 horas, não tem problema. O que vocês pensam disso, Marcos? Eu acho que colocado dessa maneira é meio irresponsável. Né? Eu não acredito, ainda que seja uma proposta de governo, eu não acredito que isso passe no Congresso. Né? Eu não acredito que seja dessa forma. Eu acho que é preciso olhar com outros olhos, né? E examinar bem a proposta para a gente partir para essa conclusão. Só fazendo uma retificação a respeito do que foi dito anteriormente, o propósito da empresa que se constitui para prestar serviço não é criar igualdade de condições com quem está sendo contratado, por exemplo, pela CEMIG. O objetivo não é esse. O objetivo é prestar o serviço, um serviço semelhante àquele que é feito pela empresa. E também não seria justo eu colocar lá dentro um funcionário contratado por uma empresa terceirizada para competir com um funcionário que fez um concurso e está lá batalhando há 20 anos. Eu acho que não seria correto. Marcos, Jair, é difícil de entender porque a gente faz o mesmo serviço, né? Eu sou eletricista da CEMIG e faço o mesmo serviço que um terceirizado e ganho 4 vezes mais que ele. Então, na minha cabeça, é difícil de entender isso. A conta ia ficar 4 vezes maior? 4 vezes maior. Não, a conta de luz ia ficar 4 vezes maior? Não ia ficar 4 vezes maior. Eu vou te explicar porque não ia ficar 4 vezes maior. Vou te dar o exemplo de uma agência da CEMIG de atendimento ali na Rua Carijós. As pessoas lá são contratadas, as atendentes, por R$900 o salário delas. É o salário que a terceirizada paga. Se
Se você pegar o contrato que a CEMIG fez com a terceirizada e dividir pelo número de trabalhadores, dá R$ 4.500 cada trabalhador. Então a terceirização está saindo mais cara. Alguém está ganhando com isso, não é o trabalhador. Você criou um atravessador para ganhar em cima do trabalhador. O trabalhador já tem problema a vida inteira para discutir com o seu patrão direto. De tentar a melhoria das suas condições de trabalho, de melhorar a questão da sua venda, da sua mão de obra, e a gente tem dificuldade nisso. Avançamos muito pouco nisso no mundo do trabalho. Aí você cria agora um atravessador. Que o dono das empreiteiras ganha muito dinheiro. É um senhor negócio, é dono de empreiteira no Brasil. Ganha muito dinheiro com isso. Né? E quando você vai ver os trabalhadores, muitos deles, não estou falando aqui que é o caso do que está aqui, claro. Mas muitos empresários não depositam fundo de garantia, não depositam nada do trabalhador. Você vai descobrir isso depois. Aí a empresa tomadora que é obrigada a arcar com isso. Então a gente está vivendo, aí cria-se esse momento de uma dita crise, cria-se todo um campo fértil para você vir com essas propostas que estão sendo colocadas. Terceirização sem limite no Brasil, 12 horas que eu acredito que eles vão colocar. Eles querem isso mesmo, dos trabalhadores. O trabalhador começar a trabalhar com 14 anos e aposentar com 65. Aí eu fico pensando o que vai ser da nossa juventude. Eu tenho uma filha que, através dos programas sociais do governo, eu consegui pagar uma faculdade para ela, que é através do FIES. Está se formando esse ano em pedagogia. E se passa todas essas propostas do governo... O governo Temer, na inauguração do discurso da ONU, disse que ele estava fazendo isso. Se passa tudo isso, a minha filha vai trabalhar onde? Quem formar em direito vai trabalhar onde? Numa terceirizada para ganhar R$900 por mês? É esse o futuro que nós estamos propondo para a nossa população? Então, você tem, por exemplo, uma empresa do porte da CEMIG que poderia gerar 30 mil empregos de qualidade no estado de Minas Gerais, sem alterar nada na conta de luz do cliente dela. Poderia até melhorar o atendimento ao cliente. Já costumo dizer no Horizonte Debate que o debate bom é aquele que ele parcialmente se encerra aqui e ele continua na casa das pessoas. Sim. Marcos, Marcela, Jair, obrigado por vocês terem aceito o convite da TV Horizonte, da Rede Catedral. Eu acho que isso é válido, um novo programa para conversarmos ainda mais sobre o direito do trabalho. O que você pensa disso tudo? Vou repetir a frase de Brecht, de semana passada. Se você não sabe de política, você não sabe o preço do pão e nem da sola do seu sapato. Existem outras coisas por trás disso. Preste atenção no noticiário. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o e-mail do programa que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia, um abraço, até a próxima semana. Tchau.